Coca-Cola é isso aí. Nosso patrocínio vai ser, serão. Pode ter certeza. Você viu a fugindo um pouquinho do assunto? Quer fazer alguma coisa? Eu retorno depois. Não, eu Ó, estava professor procurando meu Gustavo, já fone chamaram de eu. celular, Eu não vou estou te falar. achando. Professor é para descer no paraíso, só que não. Te amo, Gui 075. Te amo, Gui. Que escola que você é? Bota aí. Nós vamos falar de Corinthians. Ô, Ré, você viu o vídeo de apresentação do Lingard? Eu vi um vídeo, será que é o de Que tem o apresentação? Netinho lá? É dele em Itaquera? Muito boa, a ideia foi muito boa. O marketing do Corinthians geralmente é um marketing que faz boas campanhas. Não quer dizer que eles fazem dinheiro suficiente para pagar o que nós devemos, né? Mas tudo bem. Renato, agora nós vamos fazer uma coisa mais séria. Esse canal aqui, inclusive, está no outro. João Gabriel. Fala, meu amigo palmeirense. Até os palmeirenses me amam, não tem jeito, meus alunos me amam. Depois eu vou contar uma história para você que nós vamos fazer um vídeo de uma outra coisa que você vai entrar no meu projeto. Ô, Ré, nós vamos fazer agora de 1 a 23. Porque eu estava pensando que de 1 a 22 não é legal. Nós vamos fazer de 1 a 23 porque tem que ter 3 goleiros, tá? E é complicado. Eu estava querendo uma métrica, que a métrica seria assim, os que nós vimos. Mas depois a gente pode fazer um segundo vídeo, porque Baltazar, Luizinho e Gilmar de Santos Neves, só pelo que a gente ouviu, Vladimir, que a gente não viu direito, e o Sócrates é o concurso. O Sócrates eu acho que dá pra gente pôr mesmo sem ter visto muito. Eu acho que tem outro também que é o concurso, que é Rivelino, né? É, o Rivelino, exato. O meio de campo seria Sócrates e Rivelino. Mas nós podemos fazer de 90 para frente, 88 para frente, 85, tá? E depois a gente volta e conversa sobre isso. Quanto tempo? Quem escreveu? Ô, João Gabriel, tava lá no Mesquita quinta-feira dando aula eventual. Graças a Deus, fui rever vocês. Quer? Então você vai falar. Nós vamos fazer um negócio bem legal. Nós vamos falar os 3 goleiros, os 2 lateral e depois nós vamos escalar o titular. Porque dá briga. Muita briga. E dá muita briga. Aí a gente vai escolher o esquema. O 4-4-2, 4-3-3. Eu já estava querendo botar um 4-2-4. Porque assim, tem muita gente boa no ataque também. E que faria o ataque. Por exemplo, Marcelinho meio de campo, ele pode jogar no ataque. Então o 4-4, o 4-2-4 daria mais oportunidade. Mas pode ser o 4-3-3 que eu acho que você vai querer, né? Dá para ser um 4-4-2. 4-4-2? Eu coloco o Marcelinho no meio. Então vai. Goleiro, Reu. 3 goleiros pra você. E eu acho que também é meio que indiscutível isso aí, né? Se fosse Vai. se pudesse só dois, eu ia ficar bem preocupado. Mas como são três, para mim é Por Cássio isso que eu aumentei Dida, para 23. Eu pensei em nós, Corinthians. para mim é Cássio Dida e Ronaldo Giovanelli, sem sombra de dúvidas, esses três. Para mim, Cássio, Ronaldo Giovanelli e Dida. Sendo que o que eu mais admirei era o Ronaldo Giovanelli, não sei porquê, porque ele era um doido num tempo que ninguém jogava com o pé, ele já dava até chapéu. Porém, cuidado se esse Hugo Souza ficar mais tempo. Que ele já é o Calma. terceiro, ele já é o terceiro a catar pênalti, irmão. Então, assim, é coisa muito importante. Anne Trautmann, eu não sei se é minha aluna, aluna do Renato Braguin, mas fala aí, põe nos comentários. Curte, comenta, fala quem são os seus 23 jogadores da história do Corinthians. Mas o Hugo, eu acho que em 2, 3 anos, se ele ficar do jeito que tá, e com a mentalidade que esse time ganhou depois de Memphis Depay, vai ser problema. Lateral direito, bonitão. Vamos se complicar um pouco. É engraçado, né? Porque assim, como a gente fez um combinado aqui, tem que ser o que a gente viu. Para mim, é Alessandro e Fagner. E o Alessandro é engraçado, né? Porque uma jogada poderia tornar ele um dos piores da história. Sim. Mas foi o capitão da Libertadores, o capitão do Mundial.
E o Fagner, um jogador que chegou a jogar a Copa do Mundo. Então, acho que os que eu vi jogar, eu colocaria esses dois. E eu tenho um jogador que eu gostava muito ali nos anos 90, que a gente teve um lateral direito, o Giba, que era um lateral que. Giba, finado Giba, né? Tá no céu. Exa... Exato. Deus abençoe a Eu família dele, que gostava tudo muito aconteça de dele. bom. Mas eu vou ficar com o Alessandro e Fagner. Cara, você me falou de um jeito que mexeu comigo, o Giba. Até porque tem gente que vai lembrar do Índio, mas do Índio daquela época, ele é o pior jogador do time. Não é que ele era ruim, é que ele era o pior porque tinha 11 craques, 10 craques o time. Vai, vamos dizer, o time tinha 8 craques, né? Você não vai pôr os zagueiros de craque. É, eu acredito, o Fagner eu acho que ganhou mais de 3, 4 títulos no Corinthians, né? A mais, né? Eu acho que até ganhou mais mesmo. Ele chegou em 12 ou 13, ele foi no Vasco, em 11 ele é rival do Corinthians. Olha lá, chegou mais um, ó, João Feitosa. Seja bem-vindo, dá sua opinião aí, fala os 23 jogadores mais importantes da história do Corinthians. Tamo junto. Olha aí, nós já tivemos 4, 5 audiências, filho, não importa, né? Vamos chegar a 5 milhões. E eu acredito nisso. Rê, eu acho que eu vou ter que ficar com Fagner e Alessandro. Que assim, é fogo, né? Eu acho que até o Giba, ele jogou mais que os dois. Eu vou falar a minha opinião. Só que ele ganhou muito menos, né? Então fica complicado. Como é que você não vai pôr o cara. É igual que você falou. O Alessandro podia ser o cara mais odiado da história do Corinthians. Porque o Corinthians já tá até hoje sem ganhar Libertadores. Nossa, não quero nem pensar nisso. Até porque eu acho que esse ano dá. Temos uma boa chance, viu? 11 titular, nós temos uma boa chance. Apesar que eu acho que ainda, mesmo ele não tá mais, ele estaria machucado, mas o Martins faz falta. Eu acho. Apesar do André ser um puta jogador. Rê, agora, nós vamos escolher logo de cara. Olha lá, chegou mais um, Rê, a gente tem que ir falando, tá? Suede, é sua esposa? Essa não vale, né? Lógico que vale. Everton Jesus. É o Everton, meu aluno? Lógico que vale. Suede, seja bem-vinda. Corintiana, maloqueira e sofredor. Mãe da Duda. Essa menina é uma benção, cara. Essa menina, eu vou te falar, é a vontade de eu ter filho de novo, é a Duda. E olha que eu tenho muita gente. Nanzinho, rapaz, tá crescendo a audiência. Cuidado, hein? Cuidado, Globo. Cuidado, que nós vai pedir alto cachê. Ré, nós vamos escolher 4 zagueiros de uma vez? Pode ser. Problema, hein? Vai. Vai você primeiro que você vai me dar ideia. Pode ser. Mas assim, acho que tem um que é incontestável, que é o Gamarra. Ponto. E não jogou tanto e não ganhou tantos títulos. Ah, Mas mas ele foi fora do normal. E acho que de zagueiros no mundo, né? aí eu fico também com o Chicão, porque estava no time campeão da Libertadores, do mundo, o zagueiro que fez mais gol com a camisa do Corinthians. Então, para mim, Foi eu o ficaria zagueiro que com. fez mais gol, não sabia de se dado. Olha que loucura. É o zagueiro com mais gols, né? Nanzin chegou também. Fala aí, eu quero saber dos seus 23 jogadores. É assim, nós tem que ir meio que fazendo tudo aqui. Até nós não temos os. Quando a gente tiver os nossos caras que filmam nós, vai ficar muito mais fácil. Mas muito mais trabalho. Vai, Aí, Chicão Gamarrão. isso. Aí eu colocaria. Eu gosto muito do William Capita, que jogou no Corinthians. Eu acho William. um grande. Sério, compenetrado. Tenho o Gil, que foi um cara que, por mais que no final da passagem dele pelo Corinthians, muita gente criticou, mas é um cara com mais de 300 partidas com a camisa do Corinthians, Não, ele jogou demais. Quando campeão. venderam ele, eu achei que foi um erro para trazer aquela porcariada lá. Nada contra o ser humano. Mas em E, termos de futebol, perto do Gil, era muito mais fraco. e tem um jogador que foi campeão paulista e da Mas Copa tá do dando Brasil. 5. Tudo bem, você vai Não, tirar não, alguém, né? não, não. São esses quatro, mas menção honrosa, porque não é Ah, melhor. É só ah, é o sentimento que está dizendo. Mas em sim. 95 a gente tinha o Célio Silva, que era o. Porra, que fazia uns gols de falta, hein? Desculpa o palavrão aí. Mas era o canhão, Célio Silva. E Então, depois teve um cara que imitou ele, ou antes, o Gralac. Mas não jogava igual o Célio Silva. Calma, é, calma. Mas o Gralac fazia gols de falta parecidos com os do Célio Silva, né? então eu ficaria com esses quatro: Gamarra, Chicão, William e Gil.
mas com menção honrosa ao Célio Silva. Rê, eu vou E mudar você? um. Eu vou mudar um. Fábio Luciano. Fábio Luciano, Fábio também. Luciano, pra mim, ele tinha uma classe. Ele fez o gol do Al Nassr, que a bola nem entrou, mas foi gol. É do Corinthians, vale. Nós não precisamos pôr a bola lá dentro. Se bater pra fora, também vale. Gol de mão do Jô também Quem, vale. quem que Seja está? bem-vinda, Michel Moraes. Bem-vindo, querido. Põe aí os 23 jogadores que você acha mais espetacular. Fábio Luciano, eu tiraria o William. Porque você me deu um dado do Chicão que eu não sabia. Ó, offline. Rapaz, derruba tudo. Manda o comentário. Senta o dedo no like aí, pai. Senta o dedo no like, manda nos grupos da família, manda entrar tudo. Vamos invadir igual os gaviões. Então eu tiraria o William. Seria Gamarra, ó concurso, né? Como diria Clóvis Bonai. Fábio Luciano. Olha lá, chegou João. Renato, nós tá bombando, hein? No Instagram aqui eu tenho 500, só chegou 4, é mais de 0,5%. Gamarra, Fábio Luciano, Chicão e quem que é o último que você falou sem ser o William? Gil. 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 E olha, também tem um cara que eu gostava demais, principalmente, eu acho que ele teve duas passagens, né? Balbuena. Balbuena. Ele Eu no gostava título muito da firmeza dele e como ele se postava. no título de E vou falar 2017, ele foi também. importante e jogou muito bem. Ó, Sidney Braguinho, chega, papai Sidney, manda pra dona Vera entrar, pra dona tia Vilma, pode mandar pra todo mundo. Um beijo no seu coração, seu Sidney. Eu vou lá na sua casa, eu vou mais comportadinho, tá? Prometo que eu vou mais comportadinho. E é porque não é Corinthians, né? Eu sou muito emoção, né? Eu preciso mais ser mais como seu filho, um pouco mais razão. Mas estou trabalhando isso, o esporte está me dando isso de novo. Ré, o Balbueno tinha uma coisa e preocupa-me do jeito que está, do mesmo jeito que eu falei do Hugo, calma, o Hugo tem idade para evoluir muito mais. Mas o que esse Gabriel Paulista joga, a firmeza desse cara, você vê que ele é um corintiano no campo. Ele é um louco transtornado, velho. E ele levantou o Vini Júnior lá, que se ele levantar um palmeirense, aí ele vai no braço da Gavião. Verdade é essa. Ele tem feito um trabalho admirável. Eu também achei, você que comentou isso comigo. Mas vamos ter calma. Agora nós vamos para um lugar que nós não amamos. Lateral esquerdo. E só dois vai judiar, hein? Eu acho que podia tirar um volante e pôr um lateral esquerdo. Mas pensa aí. Eu acho, ó, eu vou de Kleber e Silvinho. Mas Kleber e a, Silvinho. mas a gente teve André Luiz, a gente teve André Santos, a gente teve assim. Seja bem-vindo, Marcelo. Isabelle Bernardes, Márcia. Essa foi minha aluna. Vamos, chama lá, chama a turma. Ô, Ré, eu vou te falar uma coisa. Roberto Carlos jogou muito também no Corinthians, cara. Foram 2 títulos, tá? Mas jogou demais. Qual o título do Teve um gol Roberto? que ele fez do meio da rua lá, Qual o título do Roberto Carlos? Paulista Copa do Brasil. Não, Os mesmos do Ronaldo. Opa, não. puxa lá. Ah, não, verdade, era André Santos. Ele ganhou um só. Eu acho que o Roberto Carlos não tem título no Corinthians. Bom, mas é o Roberto Carlos, né? Fora que a Exato. gente, quando for fazer o retrospecto, vai ter que pôr o Vladimir. Você não tem o tempo que tá marcando aí de live, né, Ré? Não Não aparece tenho. aí pra você? Não. Acenar, Cris Garcia. Seja bem-vinda, Cris Garcia. Eu não sei quem você é, mas deve ser aluno, deve ser amigo, deve ser parente ou deve ser Corinthians. Ré, você não tem. Nossa, não ganhou mesmo, é verdade. Assim, Foi o é que André Santos. Eu lembro que ele deu o cruzamento da final ou fez o gol, né? Contra o Inter. ele lá em Porto Alegre ele fez um gol e assim, o Roberto Carlos, a gente Quantos colocar, títulos ganhou o Kleber? ele era do time de 98, 99, Ele 2000. era? Ele era o É lateral esquerdo. complicado. Ele foi o que também foi expulso contra o River, né? Foi ele e o Roger, né? Os dois laterais expulsos. Pega, pega, pega! Pau, pau, pau! Esse era o Roger, o do pega, pega, pega era o Roger. Mas o Mas o Roberto, Silvinho foi expulso um ano antes, contra o mesmo River, se eu não me engano.
O Puxa lá Roberto, que foi. o O, Roberto o, Carlos, o Kleber foi expulso num jogo de Libertadores. o Roberto Carlos seria por quem foi o Roberto Carlos e não pelo que ele jogou no Corinthians. Mas Por eu acho que ele isso não jogou mal, Rê. Assim, lógico, minha é que ele mente está jogou mentindo pouco para mim, que tempo, me né, deu até Gu? um título dele, né? Ele ficou pouco tempo e outra, ele tem uma passagem muito mais marcante no rival, então eu não colocaria ele, não. É, eu acredito, cara, eu precisaria ver o título, assim, cara. Porque o André Santos é um cara que eu defendia muito e gostava demais. André Santos e qual que era o outro André? André Luiz O André Luiz que foi do São... Nossa, ganhou título também, hein, moço. também. E os dois, se você for ver, tinha uma classe para chegar no fundo. Bons cruzamentos, bons chutadores. Complicado, viu? Complicado. Eu vou mudar um pouquinho para você. Então eu vou de Silvinho e André Santos. Porque depois ele saiu e não foi bem nos outros times. Então vamos defender o que foi bem no Corinthians, né? E aí, Gustavo, é o Jonathan, lembra? É o meu craque canhoto, o futuro Messi. É isso? Põe aí. Escreve aí, eu tô sem hora, vou precisar pegar um óculos. Vou precisar pedir resgate do Mozão. Mozão, ajuda eu. Pessoal, vamos lá. Meio de campo. Agora que a coisa começa a ficar fervendo. Ô, Rê, eu não sei quantos minutos tá dando esse vídeo aí, não, viu? Ó, Ih, não tá. já Ah, tá para mais de 20, eu acho. de 20? Tudo bem, então tem que ir pro YouTube, não favorece o YouTube. Ian Souza, quem que é o Ian Souza? Ué, não é o Jonathan? Agora não confunde tudo. Rê, volantão. Eu acho que tem dois que não tem discussão, né? Cara, eu para mim, São quatro. vou falar os quatro que seriam titulares para mim, tá? Quatro do meio de campo ou quatro volantes? Quatro do meio de campo. Não, vamos botar quatro volantes, vou deixar o suspense. Quatro volante, eu colocaria Rincon, Vampeta, Renato Concordo, Augusto, concordo. Quem que é o outro? Renato Augusto, De volante. Você tá é. igual o Felipe querendo pôr o Lingard de volante. É É, bom que esses porque se inglês você correm. colocou, se você falou quatro volante, é porque jogam dois. Então é um primeiro e um segundo volante. Tá, o Renato você colocaria de segundo, eu acho justo. É. Você tá na Então, mentalidade do Felipe, mas aquele dia da briguinha do grupo, acho que tinha razão. então Você. Mas eu eu acho, eu falei pro Alão ontem, ele fez uma ligação no aniversário do Felipe, eu acho que o Felipe evoluiu espiritualmente sobre futebol. Porque antigamente no Ineleve ele jogava com quatro volante, Cardoso e Benítez. Ele punha um meia de atacante. Então, ele, ele evoluiu como ser humano. não, ele não evoluiu não, ele só fala, porque se ele fosse técnico de verdade, ele metia quatro volantes. Eu também acho. E tirava até o Cardoso. Não, tirava o Benítez. É muita Bom, qualidade técnica. então vamos lá. Então, por enquanto assim, esses três. Olha, que eu vi, eu fico numa dúvida. É que você pôs o Renato Augusto de meia, de volante. Tá? Até porque no meia nós temos bons também. Mas se ele não fosse volante, para mim entraria Zé Elias e o Elias. E o Paulinho, desculpa, Paulinho, que é foda, o cara jogou Mundial. Nossa, é muito volante bom. Puta que pariu. Difícil, difícil. Eu acho que o Renato Augusto vai ser meia meu mesmo, não vai. Então é Vampeta e Rincon. Vampeta ou Concur, cara. Acho que até mais que o Rincon, tá? Mesmo o Rincon tendo feito gol no Mundial, o Vampeta ganhou Copa do Mundo. É um cara que tem uma representatividade corintiana fora do normal. E jogou O muita Rincon bola. jogou no rival, jogou menos e jogou em outra posição. Mas eu acho que eu colocaria. Nossa, cara, complicado. Paulinho e Zé Elias. Pela representatividade e pelo que era jogar de volante em 95, né, Ré? Era diferente. Então pronto, eu completaria meus quatro aí com o Zé Elias aí também. E aí você deixaria quem de fora? Você pôs o Renato Augusto mesmo? É que eu tinha falado três só, né? Então ficaria esses quatro aí, ficaria. Com o Renato Augusto? É. Fala, Thiago Vieira, esse é aluno meu. Vamos, Timão, fala os seus 23 jogadores de história. Você é novinho, Thiago? Mas vai dar uma pesquisada no YouTube. Fica aqui com a gente, depois você pesquisa, tá?
Põe curtir aí, chama os amigos, chama os inimigos. É bom que chame os inimigos. Quem mais odeia nós é quem mais nos segue. Até porque tem 170 milhões de anti e 30 de corintiano. Então você vai deixar o Renato Augusto de volante. Os quatro, você falou para eu escolher quatro, né? Vampeta, Rincon, Zé Elias e Renato Augusto. E eu pus o. Paulinho no lugar do Renato Augusto. Sim, Renato Augusto vai para minha meia. Que é meia, né? Mas tudo bem, eu entendo você. Você também está quase trazendo o Bisdom para a volância, que não é nada absurdo. Meias, Ré, 4. Marcelinho, Marcelinho, Neto, Neto. Tem um para mim, cara, Renato Augusto. tem um cara que talvez muita gente vai falar, não, não era craque, mas que sentimentalmente eu gostava muito desse cara na época, também dos anos 90, que era o Souza. Souza, exato, um canhoto que Nós se entende de futebol, Paulo. Ele não era, tá aqui à era, toa, não. eu gostava muito desse cara jogando. Então eu teria Neto, Marcelinho, Souza e tá bom, eu deixaria uma vaga a mais pro ataque. Não, tem que pôr 4. Você que escolheu o esquema, hein? Então, aqui o mês. Bom, deixa eu pensar então, mais um meia. Ricardinho. Pode ser, Ricardinho. Mas o Ricardinho deu muita raiva em nós, né? Eu colocaria outro cara. Eu colocaria Danilo. Danilo. O meu é esse. Marcelinho Neto. Neto, o meu maior ídolo como jogador de futebol. Meu maior ídolo na vida foi Ayrton Senna. Acho que depois, pelo que eu gostava e amava o basquete, era o Magic Johnson e por tudo que ele sofreu pela história. E depois teve que sair do Lakers. Depois foi o Neto. Como ídolos, né? Louco que eu tinha um ídolo americano, né? Meio estranho. Sempre fui meio estranho, né? Nunca fui meio normal. Vamos, Timão! Então, assim, Marcelinho Neto, que pra mim, aquele gol de falta no Maracanã é coisa de outro mundo. Acho que se puser os 10 melhores cobrador de falta, talvez daquele jeito, até porque tinha que ser canhoto, mas tudo bem, vamos pôr o Marcelinho do outro lado para bater essa falta. Também acho que era difícil, porque a força que se empregou naquela bola e onde foi é outro mundo. Até o gramado era maior, né? Era tipo o latifúndio do Serra Dourada. Então, Neto Marcelinho, Renato Augusto, que não estava nos meus volantes, e, cara, que foda, hein, mano? Danilo. O Alex jogou muito pra mim. O Alex do Corinthians jogou bem demais no Corinthians. Ele chegou a ser campeão do mundo ou ele só ganhou a Libertadores, o Alex? Só a Libertadores. Ele saiu depois da Libertadores. Ele até fala que um Mas dos jogou maiores demais, hein? ele fala que um dos maiores arrependimentos que ele tem é ter saído do Corinthians depois da Libertadores. O Douglas, que era muito criticado, também jogou demais. O Eu acho que Douglas, tecnicamente, jogou mais que o Souza eu, no sim, Corinthians. Porém, o Souza era num outro tempo, né? exato. Que ele era o acompanhante do Marcelinho. Puta, difícil, cara. Mas olha, eu vou ficar com o Zidanilo. De tanto que ele foi injustiçado e não vestiu a amarelinha. Essa é a amarelinha do Corinthians, né? Hoje eu tô com o amarelo. Será que tem alguma premonição de amarelo hoje? Ai, meu Deus. Atacantes. São 4. Eu queria pôr 4-3-3 por causa de Saquiaca que vai dar aí. Que agora vai dar BO. Agora vai dar BO. E já vou falar que eu não vou pôr o Guerreiro, tá? Pra mim não é. Mesmo tendo feito o gol do Mundial. Apesar de ter o nome muito corintiano ser Guerreiro e ter feito os gols do Mundial. Vai, solta. Quer que eu fale primeiro os meus? Pode falar agora. Edilson e Emerson Sheik, Ronaldo. E o último, eu vou ser injusto com alguém, porque vai acabar sendo injusto. Deixa eu ver. Eu colocaria o Ronaldo, tá? Porque o Ronaldo com 200 quilos, fez tanto gol daquele jeito, aquele gol contra o Santos, contra o São Paulo, é gênio. Então, se botar ele para jogar hoje um pouquinho gordinho, ele tinha uma capacidade. Até acho que foi o Mano que falou. Eu nunca vi um jogador assim, chuta 10 bolas, acerta 9. Cara, Edilson, porque o Edilson pra mim era. Edilson era craque.
Eu nunca achei que o Edilson ia jogar no Corinthians por causa que ele era da Parmalat, dinheiro pra caramba, e não era quebrado naquela época. Depois veio o Excel, né? Cara, eu não vou colocar o Guerreiro mesmo na dúvida. Deixa eu pensar bem aqui. O Luizão foi um cara que eu era apaixonado pelo futebol dele também. Mas eu vou colocar um cara que vai ser injustiçado e você vai me lembrar de um cara que eu vou ter que tirar esse. Seja vendido, bem-vindo. Pai Nara. Tamo junto. Cara, eu vou colocar um cara que era muito ídolo meu, que era o Viola. Porque aquele gol que ele fez em 88, o cara veio de São Bento, rapaz. Ninguém sabia quem ele era. E depois ele jogou muito no Corinthians, no Santos e no Palmeiras. Então, assim, eu vou colocar o Viola. Você vai falar assim, pô, não pôs o Guerreiro pra pôr o Viola? Mas de tanto de jogo que eu vi jogar, e você vai acabar me lembrando de gente mais importante aí, né? É, o Ronaldo para mim, com certeza, e o Ronaldo é diferente do Roberto Carlos, que o Ronaldo, além de ser o Ronaldo, ele jogou Ele mudou o muito, Corinthians. ele jogou muito no Corinthians, ele fez gol, esse gol que você falou contra o Santos, contra o São Paulo, ele fez gol na final da Copa do Brasil contra o Inter. Não, e ele fez gol em várias fases, né? Então, assim, Não, e outra Ronaldo, coisa, Rê, ele mudou o Corinthians, cara. sim. O Sheik, para mim, também estaria nessa lista, o Emerson Sheik. Eu Dois gols de colocar, Libertadores e o do Santos. eu colocaria o Tevez. Putz, esqueci do Tevez. Eu Que colocaria, jogou um ano e meio só, né? mas assim, Tecnicamente ele ganhou o Brasil. Não, jogou demais. É, eu colocaria o Tevez e eu colocaria o Edilson. Mas assim, essa vaga do Edilson, eu também tenho um cara que eu gostava muito quando ele jogava no Corinthians, que era o Liedson. Marques. O Quem? Marques, o Liedson. O Liedson, sim. Principalmente na primeira passagem, né? É, Só que ele voltou na. Ele tava no grupo da Libertadores, né? Ele era tava. reserva. Isso, exato. Mas eu acho que eu fico com o Cara, Edilson. teve um cara assim que tecnicamente jogou demais pra mim. Eu sempre quis ele de volta no Corinthians. E não sei nem quantos anos ele aposentou. Mas o Nilmar, pra mim, foi um dos caras mais talentosos. Só que dava um azar pra machucar também, né? Era aquele, Nossa, pisava numa pedrinha, era o joelho. era aquele Mas time de assim, era um cara 2005, era o ataque com o Tevez, talentosíssimo. né? É isso. Fê, vamos Mas fazer uma brincadeirinha para alongar a brincadeira? vamos lá, que temos cinco Treinador. minutos. Treinador. Ah, treinador é fácil. Três. Para mim é Tite e Luxemburgo. Três. Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. O Nelsinho cara que ganhou a Copa do Batista, Brasil foi o Eduardo, o quê? como? O que ganhou a Copa do Brasil em 95, Eduardo. Eduardo Amorim. Não, não vai ser ele, né? É, eu acho que é os três mesmo, aí não tem como fugir, não. Tem Apesar o do Carille ter feito um trabalho assim que ninguém esperou, mas tinha muita estrutura, tinha muita coisa montada. um atacante que poderia estar nessa lista aí é o Jô, viu? Porque em Não, mas 2017, se você puser o Jô, você tem que citar o Romero, né? não, O mas o Romero Jô, foi um dos caras que mais representou o mas o Jô corintiano. é o único jogador do Corinthians artilheiro do Campeonato Brasileiro até hoje. Sim, na história. É É, mesmo. em Inclusive o gol de mão contra o 2017, Santos, né? em 2017 ele jogou muito, O muito. cara fala tanto da mano de Deus do Maradona, mas e a mano de Joe? Que depois cancelaram, porque era louco. A bola podia bater na mão e entrar, mas o Jô fez a regra mudar. Não, nem batendo na mão. Porque ele fez assim, né? Eu Ele acho deu que um. foi, eu acho que foi contra o Vasco esse jogo. Foi contra o Vasco? É. Eu achei que foi contra o Santos, mas eu acho que foi contra o Vasco mesmo. 17 mesmo, né? No campeonato, ele fez 19 gols. Não lembro. Foi um. Cara, mas assim, Rê, o Luizão jogou demais no Corinthians. Eu não sei nem se ele fez gol no Mundial, mas em 99 ele fez gol pra caramba. Outro cara que podia ser menção honrosa, Diney, Romero. Tem muitos caras assim. E você vê que louco, né? Se você pegar a maioria dos times grandes aí, menores que o Corinthians, lógico, time grande, nós somos hecatombes do mundo, né? Nós somos o maior da galáxia. Você pegar a maioria dos times,
eles vão ter 11 e vão ter craques incontestáveis. Nós, se tivermos craques incontestáveis, quem foi? No gol, Marcelinho e Neto. Do que a gente viu. Ronaldo. É. E o Ronaldo, craques incontestáveis. Agora nos outros times não. E a gente sempre fica nessa briga, porque o Corinthians foi forjado nisso também, né? Foi forjado num time que tem mais raça do que talento, mais força do que técnica, e isso é a beleza maior do Corinthians. E nunca vou entender, né? Eu já cansei até de E falar nos vídeos. um jogo no estádio que me marcou foi o jogo contra o Vasco pelas quartas de final da Libertadores, que eu estava no Pacaembu. Eu acho que foi o jogo no estádio. Paulinho? Acho que no estádio foi o jogo que mais me Ah, cara, marcou eu vou te falar. Você estava na reestreia do Marcelinho e nós perdemos o gol do Pedrinho, né? de Eu, falta. você e o Enes. É Isso. Enes, viu, gente? Não tá falando palavrão, não. Meu cunhado chama assim mesmo. Outra coisa, eu tava nesse título de 2017, apesar de ser pontos corridos, o jogo do título foi um jogo contra o Fluminense em Itaquera, que o Corinthians saiu perdendo de 1-0 do Fluminense e virou para 3-1 com dois gols do Jô. Eu tava nesse jogo, foi bem bacana, bem legal também, foi o gol do título, Ah, mas agora eu lembrei. O jogo da minha vida com certeza foi Corinthians 0, Palmeiras 0. Vasco empatou com o Flamengo no Rio. Eu tava no estádio, eu contei isso pra você esses dias, né? Você nem sabia. E eu tive o privilégio de entrar no vestiário do Corinthians. Eu tirei foto com o Neto antes, tirei foto com o Paulinho, com o Edu Gaspar, com o André Sanches, que pode odiar ou não, mas na primeira passagem dele ele mudou o Corinthians, tá? E não tem nada contra a pessoa, porque se eu for ter alguma coisa contra ele ficar mal porque alguém roubou no Brasil, eu não vou sobreviver. Eu vou ter eu, sei, mais dois. Brincadeira, tem mais gente. Mas é sobre isso. Então, assim, esse jogo foi marcante. E na hora que o Valdívia foi expulso, eu tava no banheiro com meu sobrinho. E o banheiro não tinha televisão igual o do Corinthians tem. Agora não tem mais, né? era E, Pacaembu e esse esse jogo. jogo, por entrar lá dentro, cara, ver os caras pulando. E, cara, nossa, eu vou falar sobre um pouquinho da minha vida. Eu passei um momento difícil em 2008, 9, 10 e 11, né? Que você sabe. E eu vou falar sobre isso. Isso faz parte do meu o para sempre ter efeito, né? Eu vou romper isso. Minha vida não é de cor-de-rosa e se todo mundo souber, tá bom. Eu trabalho com rede social, eu preciso ser verdadeiro. E foi um momento mágico, porque eu tinha saído de um período lá não muito legal. Depois eu passei 8, 9 meses muito legal, cara, e fiquei 5 anos, que pouca gente sabe também. Mas nesse nono mês eu fui com a minha irmã, cara. Minha irmã me proporcionou isso. Jaqueline Cristina Miller, ela. Também não sei nem se ela gosta que fale, né? Advogada cara. Mas foi emocionante, cara. Foi emocionante. Entrar no estádio depois, dentro do vestiário, cara. Assim, foi uma coisa surreal. Surreal. Eu sei que vai acontecer isso de novo, por outros motivos, por outros meios, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós vamos estar no campo, eu tenho certeza que nós vamos ter direito aí no camarote e nós vamos escolher nas gaviões. Porque você vai estar comigo. Eu tenho certeza disso. A vida é sobre vida. Futebol é muito legal, mas a nossa vida incluída no futebol fica muito mais bonito o futebol, né? Então é isso. Rê, manda um beijo para a Suede, senhora sua esposa. Manda um beijo para a Maria Eduarda, a Duda, que ela grita, vai Corinthians! Que ela é fantástica. Amo essa menina. Um beijo no coração, obrigado. Depois a gente conversa para fazer essa postagem. Eu vou dar uma editadinha. Vamos ver, né? Porque eu achei que dividia de lado. Agora vai dar uma complicada em mim, mas nós vamos trabalhar. Eu tenho curso para estudar hoje, vou treinar ainda. Já corri 7 quilômetros. E você, como foi seu dia para finalizar? Eu aqui onde eu moro, né, em Santa Catarina, aqui na cidade está tendo uma feira agropecuária, né? E aí a gente acordou de Xanxerê? manhã, em Xanxerê. Então a gente acordou de manhã, a gente foi para lá Ainda não vão querer assaltar nós, viu, Rê? Fica tranquilo. e a gente almoçou lá e passamos a tarde, a Duda vendo os bichinhos,
brincou no parque de diversões que tem lá. Então esse foi o nosso domingo. O nosso domingo hoje não teve atividade física no meu domingo. Ô, Rê, eu vou te falar uma coisa. Você é um exemplo de pai, um exemplo de ser humano, um exemplo de amigo. E o que eu queria falar para você é que você me dá muita força. O que a Suede falou um dia também lá, eu saindo de lá, que ela bate igual você, né? Ela dá na cara e vai embora. E fez bem, tá? Eu vou falar, eu não sei nem se ela tá ouvindo aí do seu lado ou vai ouvir depois. Me fez muito bem. Não que naquele dia eu não tenha feito M, tá? Ponto. Mas que serviu para refletir muito, inclusive sobre a situação do meu casamento que eu quase perdi, mas Jesus está resgatando para nunca mais separar. E eu quero ter umas bonequinhas, filha, filho, e cuidar mais da Valentina que eu vou levar ela para os Estados Unidos. Em nome de Jesus, que ela quer conhecer a casa do Michael Jackson em Los Angeles. Ah, minha filha Valentina, muito doida, mais doida que o pai. Te amo, Renato. Fala, vai Corinthians aí, dá um despedido e vai Corinthians. Tamo junto, uma boa semana. Finalzinho da noite agora. Manda Vamos. vídeo que quinta tem jogo, hein? Vai mandando um vidinho lá a hora do trânsito. Manda vídeo, filho. Agora é hora de nós crescer para 100 mil esse mês, pelo menos. Vamos vestir amarelo agora à noite para secar um pouquinho. Não, Uma nem tô, ótima, não vim por causa disso. É porque é o time de ouro da história do Corinthians. Por isso, entendeu? uma ótima semana e Para vai nós cuidar. não pesou perder pro Novo Horizontino. Mas pros porcu, se perder hoje, vai pesar muito, filho. Vai pesar no lombo. Apesar que agora eu vou ser sincero e corintiano. Não acho que perca. Eu também acho que não. Porque o Novo Horizontino contra o Corinthians deu 2 chutes, moço. É que a gente não chutou, a gente ficou com a bola e não sabia o que fazer, o que a gente comentou. Mas não acho que perca. Mas, vamos dar aquela secadinha. Quem sabe? Então, para você, para mim, pro Renatão, pra Maria Eduarda, pra Suede, pra Cláudia, pra Valentina e pra mais ninguém, pra Sueli, pra Vera, pro seu Sidney. Vai, Vai, Corinthians! Corinthians!